Olá pessoal, aqui é Thiago Santos falando novamente aqui pela Rádio Xadrez e agora eu estou aqui com o grande mestre do Paraguai, José Cubas, que está aqui, vai conversar um pouco com a gente, também a sua noiva que está aqui conosco, a Samara, e o Arthur Olinto, aqui o jogador da Paraíba, que está prestigiando essa entrevista. Vamos lá então, ô Cubas, primeira vez que está jogando aqui no Nordeste, o que você achou da cidade, do torneio, um comentário geral assim? Bom, a cidade é muito bonita, né? Não se precisa falar muito, na verdade é impressionante. O calor é gostoso, né? Bom, sobre o torneio eu achei mesmo que queria ser duro, porque a maioria dos jogadores daqui tem poucos torneios, né? E o rating deles talvez não refleja o real potencial deles, né? Então você, digamos, se esforça muito e obtém talvez menos do que deveria pelos pontos, né? Mas assim, os jogadores são muito fortes realmente. Isso, né? Entendi. E você está satisfeito com o seu desempenho no torneio, as partidas que você jogou, algo a destacar, assim, alguma partida em especial? Então, bom, jogando também interessante, né? Algumas posições boas, né? Hoje, talvez com o Giovanni foi uma partida interessante, tinha algumas chances de ganhar até. Agora, na última rodada também ganhou um final completamente teórico, né? Empate, né? E assim, desaproveitei, acho, algumas posições boas, né? Mas a sensação é boa, ou seja, 6 pontos, a sensação é boa. Bacana. E você não vai ser campeão do torneio por conta do critério de desempate, né? O Cricor tem um número de vitórias maior. O que você acha desse critério de número de vitórias? Como já tive a oportunidade de falar com vários amigos meus, dirigentes, árbitros, né? E conversando um pouco, talvez ter uma opinião talvez um pouco violenta em relação a isso, porque a gente aplica esse sistema aqui, que é um sistema que se utiliza na Europa, né? Ou que na verdade está sendo utilizado agora na Europa, né? E até porque explica, né, que tem 300 jogadores, 11 rodadas, né? E por que não falar também, tem aquela coisa das parcerias, né, entre alguns grandes mestres de algumas regiões, né? Então o que acontece? Com esse sistema você elimina essas possibilidades, né? Se é que se entende bem, né? Já aqui, aplicar isso em 6 rodadas não explica, um em 7, é totalmente absurdo, né? Até porque aqui o pessoal joga. Agora, por exemplo, no caso do Giovanni, que ficou na mesa 1 o torneio todo, né? Ele teve que aguentar uma posição difícil, hoje a gente teve que aguentar uma posição difícil, né, com pouco tempo. E o que acontece? O meu ponto é o mesmo, né? Como se tivéssemos empatado em 10, 15 lances, né? Então simplesmente é um castigo, mais do que um prêmio, né? Sim, tá certo. E para quem talvez esteja estranhando, né, o Cubas, embora seja um grande mestre do Paraguai, fala muito bem português, porque já mora no Brasil há algum tempo, né? Inclusive a gente está aqui com a Samara, que é a noiva do Cubas, né? Conta um pouquinho pra gente aí dessa, mudou pro Brasil para casar, o que te atrai no Brasil, né, para você vir morar para cá? Então, um dirigente conhecido me falou um tempinho atrás, onde se encontrou num torneio, durante aquele torneio no Parque Ibirapuera, né? E ele me falou, onde você está morando, Cubas? Perguntou para mim, eu falei Santa Isabel, né? Ele falou para mim, cara, só pode ser calção de mulher mesmo. Eu expliquei, finalmente eu vou calçar Samara, né? A gente tem planos de casar, né? Estamos nisso, né? Eu estou feliz mesmo de morar aqui no Brasil e, sei lá, me sinto brasileiro mais, né? Que legal. E quais você acha que são as principais diferenças do xadrez no Brasil e no Paraguai, assim? Bom, assim, aqui parece mais organizado, né? E aqui tem também mais jogadores, né? Tem mais investimentos, e os torneios são muito mais interessantes no sentido de que há investimento do governo, dos estados, né? Já no Paraguai é difícil, né? Mas está evoluindo, então, mas a diferença é grande ainda. Legal. Agora vamos conversar um pouquinho então com a Samara, né? A Samara que estava me contando aqui nos bastidores que não joga xadrez, né, Samara? Mas já aprendeu o movimento das peças, já entende um pouquinho, estava até sofrendo lá com o Cubas, né? Sofrendo junto, né? Acho que ela sofre pela minha cara mesmo, ela olha pra mim e eu faço muito gesto, né? Ele sempre reclama pra mim, eu faço muito gesto, né? Então ela reclama e ela sente a partida assim. Tá certo. Levanta uma sobrancelha, alguma coisa. Ô Samara, e como que é ser noiva ou casada agora, que vocês vão casar, né, de um jogador profissional de xadrez? Você conhecia algum jogador antes? Como que é isso pra você? Não sabia que existia esse mundo, né? O Brasil é foco em futebol, voleibol e enfim, tudo xadrez, né? Conheci por acaso e vi que é um mundo à parte, né? E tem muita gente que joga, que gosta, no Brasil todo. Isso me impressionou, eu não imaginava. Como que vocês se conheceram? Pra gente saber um pouquinho da história do casal aqui. A gente se conheceu em Santos.
numa festa de noite. Ele com os amigos dele, eu com as minhas amigas, a gente começou a conversar. Noites e noites de Skype, conversando muito. Até ele foi morar uma época em Portugal, a gente foi levando um relacionamento assim à distância. Certo. Mas foi... Deu no que deu, né? Estamos aqui. Ele mudou de Portugal depois de 2 meses. Que legal. E a gente tá morando. E explica um pouquinho pra gente assim, porque um jogador de xadrez, ele estuda muito, né? Além dos torneios que ele tem que competir, ele estuda e gosta muito de jogar também, fica praticando. Como é pra você entender esse momento assim, o tanto que ele tem que estar estudando, dedicado ou jogando torneios? Você fica um pouco irritado às vezes? Poxa, vamos sair, fazer alguma coisa, né? Em vez de ficar só estudando xadrez? Então, o Fernando é disciplinado com os horários dele. E eu, por conta do meu trabalho também, o horário que ele trabalha, eu também estou trabalhando praticamente. Aí, final de semana, acontece um torneio fora, alguns eu acompanho, outros ele acaba indo sozinho quando a distância é maior, né? Mas não tem problema sério quanto a isso. Mesmo porque os horários de trabalho é padrão diariamente. Entendi. E quando perde, quando o Cubas perde, como é que é aí a reação? Sofre muito, fica irritado, não quer fazer nada? Hoje falar a verdade. Hoje ele ganhou um monte de passo. Então, é complicado, né? Competição é uma coisa como a gente estava conversando. Ele levar o xadrez como brincadeira, como hobby, outra coisa profissionalmente. Né? Então a responsabilidade dele é muito grande, é o nome dele e a vida dele que está em jogo. Né? Tudo que ele fez durante 20 anos está ali, numa partida de xadrez. Então cada vitória é muito esperada e derrota não dá nem pra se falar, né? Com razão. Bacana. O Arthur quer fazer uma pergunta aqui, Arthur, pro Cubas ou pra Samara, aproveitando a sua participação também? Não esperava, né, a participação, mas quero saber se o Cubas, se ele pretende outra vez jogar um torneio aqui no Nordeste, se houver a oportunidade. Bom, eu estou aguardando um convite, né? Sobretudo de uma pessoa, né? Que já me falaram que vão me convidar para alguns torneios. E claro, estou ansioso, ainda não fui embora, mas já quero voltar com certeza. Que legal. Então, pra gente só encerrar essa entrevista, então, Cubas, os seus planos aí no xadrez, agora tem algum torneio em vista? Vai jogar em Osasco, o aberto? Bom, eu pretendo jogar um fechado de Osasco, né? O aberto vai depender muito, né? A gente tem que conversar em um nível interessante, no sentido de discutir esse tema de desempate, né? Está sendo utilizado, porque acho que acaba sendo um pouco prejudicial, né? Para jogadores assim, que jogam as partidas, né? E que talvez por um acaso às vezes se empatam e simplesmente então o sistema acaba sendo castigo, né? Então, digamos, você fica uma semana inteira jogando um aberto para ficar sem nada no final, né? Um pouco desgastante. E a Olimpíada? Olimpíada? Bom, a Olimpíada estou aguardando, né? A gente vai jogar, né? Com a seleção do Paraguai, né? Está todo mundo muito motivado, a gente está firme. Bacana. E a Samara vai jogar algum torneio aí em vista? se você acha que se você pudesse escolher os torneios, você ia escolher pelas cidades, né? As cidades mais interessantes você ia querer jogar. Mais próximas. Mas isso aí é óbvio do ofício, né? Acontece e a gente tem que dar uma força e apoiar, né? Legal, que bom. Então aí, obrigado Cubas por essa entrevista, obrigado Samara, muito simpático aí o casal, felicidades pra vocês, tá? E a Rádio Xadrez se despede então, falando aqui diretamente de Fortaleza. Valeu também, Arthur, por ter participado. Então é isso aí, gente, obrigado, um abraço. Pessoal, Thiago Santos falando novamente aqui para a Rádio Xadrez. Cometi uma gafe aqui, esqueci de perguntar para o José Cubas que estivemos em Caxias há algum tempo jogando a festa da UBA e ele foi o grande mestre que talvez esteve mais próximo de derrotar a Judite Polgar, né? Tava numa posição muito boa, fez um sacrifício de cavalo lá por F7. Cubas, conta um pouquinho pra gente como foi essa partida aí, a sensação de jogar com a Judite e faltou pouco para ganhar, né? Então, assim, quando a gente foi para jogar o torneio de Caxias, né? E sabendo que ia contar com a participação da Judite Polgar, né? Bom, simplesmente você quer ter essa oportunidade de enfrentar, né? Até porque ele enfrentou jogador de primeiro nível, né? Então simplesmente você quer fazer parte da história um pouco, né? Tomar um pouco daquilo da história, né? E de alguma forma foi uma partida interessante, né? Eu joguei uma siciliana fechada, né? Porque o
na verdade, já no meus começos eu jogava cilindra fechada, então decidi jogar, botar meus amores, antigos amores. E de alguma forma eu levei um jogo bem interessante, ele mandou uma jogada, tipo uma H5 que debilitou sua posição, e aquilo permitiu que eu fosse para cima, né? E claro, tudo aquilo acabou com aquele cavalo por F7, né? E, infelizmente depois eu utilizei muito tempo, né? E não consegui resolver os problemas técnicos, né? A tempo. E quando eu consegui dar um jeito, já tinha gastado praticamente todo o meu tempo, né? Faltando alguns segundos no meu relógio, né? Eu ofereci empate para ela, né? E ela foi bastante cavalerosa de alguma forma, né? Porque ela poderia ter continuado e ganhar pelo tempo, né? Mas enfim, foi um interessante empate, né? A situação foi boa, né? Que legal, parabéns aí por esse empate também e obrigado então novamente por essa entrevista. Valeu, Cubas.